E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Nós estamos caminhando já para o final da revista Doutrina Bíblica da Oração, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o tema Oração e os Nãos de Deus. E é legal a gente parar para pensar nesse tema, porque ao longo das últimas aulas nós viemos conversando sobre a importância da oração, como devemos orar. Sabemos que Deus responde nossas orações, mas é importante a gente saber que algumas vezes a resposta de Deus pode não vir no tempo que nós esperamos, ou então a resposta de Deus pode não ser da forma que nós esperamos. Muitas pessoas acabam até se frustrando com Deus quando isso acontece, quando recebem um não, ou quando não vem a resposta de Deus. Muitas pessoas pedem por um milagre, pedem por um alívio de um sofrimento, pedem pelo alívio de uma dor, e acabam não recebendo isso da forma que esperam e acabam se frustrando com Deus. Por isso é importante a gente estar estudando esse tema. E para a gente entrar na aula, então, vamos começar fazendo a leitura do texto áureo, que está localizado no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse texto também no decorrer da aula, tá bom? Então, vamos começar a discutir alguns tópicos que nos ajudam a entender o porquê dos nãos de Deus. O primeiro é que Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Como assim? Deus ele enxerga toda a conjuntura de nossa vida. Muitas vezes a nossa visão da nossa vida, de nós mesmos, acaba sendo limitada e por algumas vezes até equivocada. Mas Deus não. Deus ele enxerga tudo, ele enxerga toda a conjuntura de nossa vida. Olha só o que o capítulo 4, versículo 13 de Hebreus nos diz. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, tudo está descoberto e exposto diante de Deus. Deus ele sabe de tudo. Deus ele enxerga toda a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Olha só que interessante essa frase. Deus nos ama demais para nos dar tudo o que pedimos em oração. Isso é uma coisa que às vezes nós não entendemos, né? Nós não entendemos, na verdade. Como a gente pode pensar que Deus nos ama, mas Ele não vai estar dando uma coisa que a gente quer? E a questão é que, algumas vezes, o que nós queremos não é bom para nós. Pode parecer bom aos nossos olhos, mas Deus sabe que não é bom. E como Ele nos ama, ele não vai acabar respondendo nossa oração do jeito que nós imaginamos, né? Porque nós temos realmente essa visão limitada, essa visão às vezes falha de uma determinada situação, de um determinado aspecto, mas Deus não, ele conhece plenamente. Uma outra questão é que Deus tem sempre algo melhor para nós. Como assim? Muitas vezes nós somos ignorantes a respeito do que é melhor para nós mesmos. Olha só o que Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3 diz. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, realmente, às vezes nós acabamos sendo ignorantes, porque nós não entendemos o que é melhor para nós, mas Deus não. Deus, ele sempre tem algo de melhor para nós. Quanto a isso, nós temos também um outro texto que nos ajuda a entender essa questão, que é o texto áureo da nossa lição da semana, né? Isaías 55, versículo 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, aqui está falando que os caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, porque Deus tem sempre algo melhor para nós, que às vezes nós não entendemos.
Olha só, Deus ele tem a sua maneira de fazer as coisas. E a maneira de Deus é muito melhor, muito mais completa do que a nossa maneira. Então nós temos que realmente entender e descansar nisso. Deus ele sempre tem o melhor para nós. Mas aí vem uma coisa interessante. Por mais que Deus tenha o melhor para nós, muitas das vezes essa resposta não vai ser muito fácil da gente entender. Muitas das vezes vai exigir fé, coragem, capacidade de adaptação para a gente entender e para a gente viver essa resposta de Deus. E aqui a gente pode ver o exemplo de Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 4, verso 11, que diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ou seja, Paulo ele entendeu que Deus tem sempre o melhor. E ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Então, o aprendizado é uma questão de vivência. A gente pode entender a teoria, né? Deus sempre tem algo melhor para nós. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Porém, às vezes, ouvir essa resposta e viver essa resposta pode não ser muito fácil de início para a gente. Por isso, é um aprendizado, é um desenvolvimento contínuo de viver o que Deus tem para nós, viver a resposta de Deus para nós, né? A gente pode confiar. Deus sempre vai nos oferecer o melhor, de um modo que possamos amadurecer e crescer na fé. A resposta de Deus sempre vai nos levar a isso, a um amadurecimento, a um crescimento na fé. E aqui é algo interessante, a questão do aprendizado. O autor da lição traz até uma ilustração bem interessante. Vamos imaginar o seguinte: você é dono de um restaurante e você precisa contratar um cozinheiro. E aí você vai estar fazendo um processo seletivo, entrevistando alguns candidatos. E aí você vai fazer a entrevista e você pergunta para um candidato: você sabe cozinhar? E ele te responde: eu já li muitos livros de culinária. E quando você entrevista o outro candidato, ele vai falar: olha, eu já trabalhei muitos anos em uma cozinha. Quem que você vai contratar? Aquela pessoa que só leu o livro ou aquela pessoa que já trabalhou, já vivenciou a prática da cozinha? É a mesma coisa, o aprendizado, ele demanda vivência. A gente tem, com a aula de hoje, a gente está aprendendo que Deus tem o melhor para nós, a gente está consolidando essa ideia, mas a gente tem que estar disposto também, ter a coragem de viver, de aprender que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Tá bom? Uma outra questão também, Deus tem o seu próprio propósito. Deus, ele não permite que as nossas orações interfiram em seu propósito. Então, se nós estivermos orando algo que não seja do propósito de Deus, nossa resposta vai ser um não. E aqui é algo interessante. O próprio Jesus teve um não como resposta de oração sua. Olha só o que está escrito em Mateus, capítulo 23, 26, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então aqui nós vemos que Jesus ele pede para que, se for possível, Deus afaste dele aquele cálice, mas ele também é submisso à vontade do Pai. Jesus fala: acima de tudo seja feita a sua vontade. E esse é um exercício que nós temos que fazer em nossas vidas também. Nós podemos orar, podemos pedir, podemos expressar nossas vontades, nossos desejos perante Deus. Mas temos que ser submissos, entendendo que a vontade dele é perfeita, a vontade dele é a melhor vontade para as nossas vidas. Muitas vezes a vontade dele é melhor do que a nossa própria vontade, então devemos ser submissos à vontade dele. Um outro ponto é que nem sempre Deus vai explicar o porquê da resposta, mas ele nos promete uma coisa. E a gente vê essa promessa lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Diz assim: Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, a gente tem a promessa de que, por mais que tenhamos algum sofrimento aqui na Terra,
esses sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna. Nós temos essa promessa da glória eterna, e isso é algo que realmente nos anima. Uma outra questão também, pessoal, sobre os nãos de Deus. A gente tem que entender que às vezes nós vamos sofrer em benefício de outras pessoas. Como assim? Isso parece um pouco estranho, né? Por que parece estranho? Porque nós estamos em uma sociedade que ela busca incessantemente a satisfação, a felicidade, a alegria, a realização própria. Uma sociedade que está deixando de lado a questão da necessidade de sofrer e prioriza e busca incessantemente essa satisfação pessoal. Porém, pessoal, há algumas situações em que nós seremos chamados a enfrentar situações difíceis por algo ou alguém. A gente tem que entender que todo comprometimento envolve um pouco de sacrifício. Então, quando nós nos comprometemos com alguma coisa, nos comprometemos com alguém, pode ser que essa situação vai demandar um pouco de sacrifício. Então, nós temos que entender que terão situações em que nós teremos um sofrimento e teremos uma dificuldade para enfrentar. Olha só o que está lá em Colossenses capítulo 1, versos 24. Paulo está falando: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Aqui é algo muito interessante, porque Paulo, ele tem a consciência de que ele vai enfrentar dificuldade, de que ele vai passar por sofrimentos para divulgar o evangelho de Cristo. E se a gente lembrar até de algumas aulas atrás, nós conversamos que Paulo, ele orava, e quando ele orava, ele não pedia que Deus estivesse livrando a pessoa da dificuldade, livrando a igreja da perseguição. Mas ele orava para que Deus desse força para os cristãos, para que eles enfrentassem toda e qualquer situação e tivessem força, tivessem ânimo, entendessem que eles deveriam perseverar na vontade de Deus. Então, esse é um versículo que nos ajuda a entender isso, entender o sofrimento em benefício das outras pessoas. E por fim, pessoal, a gente tem que entender que todas as vezes que Deus disser não, ele dispensará a sua graça. E a gente pode ver isso como um exemplo prático na vida de Paulo. O não de Deus, ele veio acompanhado com a manifestação da graça na vida de Paulo. Paulo orou a Deus 3 vezes pedindo para que Deus retirasse um espinho que ele tinha na carne. Mas Deus disse a ele: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus disse não para Paulo, mas ele derramou a sua graça, e essa graça foi suficiente na vida de Paulo. E assim nós podemos entender também que quando Deus dizer não para nós, ele dispensará a sua graça sobre a nossa vida. Então, pessoal, com isso nós encerramos a aula. E aqui é uma frase que eu achei bem interessante. Quando Deus diz não para alguma coisa, ele diz sim para nós. Que nós possamos realmente entender isso. Que quando Deus diz não, ele não está negando alguma coisa boa a nós. Deus diz não, mas ele diz sim para o melhor para as nossas vidas. Temos que entender que realmente a vontade de Deus ela é muito melhor que a nossa. O nosso entendimento, a nossa visão da nossa vida, da nossa situação, pode ser um pouco limitada. E por isso a nossa vontade pode estar equivocada. Nossa vontade pode ser algo que vai trazer até um prejuízo para as nossas vidas. Mas Deus não. Deus tem uma visão completa. E Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso, quando Ele nos diz não, Ele nos diz sim. Então, que nós possamos renovar nossas esperanças em Deus e lembrar que Deus tem um propósito, nos transformar à imagem de Jesus. E que nós possamos ser igual a Jesus também, que orou expressando o seu pedido, expressando a sua vontade a Deus, mas se colocou à submissão, porque ele entendia que a vontade de Deus era melhor, a vontade de Deus era perfeita. Que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus também. Então, pessoal, essa foi a aula de número 12 da revista Compromisso. A revista publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Eu recomendo que você esteja estudando essa lição também para ter um entendimento mais completo desse assunto. E se tiver alguma dúvida, pessoal, eu estou à disposição. Agradeço pela sua atenção, por você ter separado esse tempo para estar aqui estudando um pouquinho. E qualquer coisa, pode colocar seu comentário aqui também, que a gente está conversando, tá bom? Então, para a próxima aula, nós estaremos estudando a última lição dessa revista, tá bom? Então, até mais.